Olá, seja bem-vindo ao canal da Easy Mail Verification. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem trabalha com e-mail marketing ou comunicação digital, a infraestrutura necessária para envio de e-mails. Entender esses conceitos é fundamental para garantir que suas mensagens cheguem na caixa de entrada do destinatário e não sejam marcadas como spam. Para atingir esse objetivo, seguiremos o seguinte sumário: falar sobre infraestrutura de servidor de e-mail, o que vem a ser a reputação de um servidor de e-mail e conceitos básicos sobre bounce, IP blacklist, SPF, DKIM, DMARC, e-mail scoring e warm-up. Nós temos aqui dois usuários, a Alice e o Bob. A Alice deseja enviar um e-mail para o Bob, então ela faz o e-mail e manda este e-mail para o Bob. O Bob tem que saber quem foi que enviou essa determinada mensagem. O objetivo, quando a Alice envia o e-mail, é que essa mensagem ela caia diretamente na caixa de entrada do usuário Bob, de tal maneira que ele leia esse conteúdo desta mensagem. Um usuário malicioso, como um hacker, ele também pode enviar e-mails se fazendo passar por outra pessoa ou enviando mensagens de spam, mensagens não solicitadas. Como é uma infraestrutura para envio de e-mails de tal maneira que o servidor de e-mail aceite as mensagens enviadas por Alice e mantenha essas mensagens na caixa de entrada, e as mensagens enviadas por um hacker sejam colocadas na lixeira ou na caixa de spam. Então nós temos aqui a seguinte infraestrutura. A Alice ela vai fazer o seu e-mail e ela vai enviar através de um protocolo chamado SMTP para um servidor de e-mail do remetente. Então é o servidor de e-mail dela. O servidor de e-mail do remetente, através da internet, ele vai se conectar ao servidor de e-mail do destinatário. E o usuário Bob vai utilizar um protocolo chamado POP ou IMAP para ler essas mensagens. Esses protocolos SMTP, POP3 e IMAP, eles são muito comuns na hora que você vai configurar o seu leitor de e-mails, como por exemplo o Outlook. A Alice, ela utiliza o protocolo SMTP para envio dos e-mails, enquanto o Bob vai utilizar o protocolo POP3 ou o protocolo IMAP para a leitura dos e-mails. A diferença entre o POP3 e o IMAP é que o POP3 ele realiza o download das mensagens, enquanto que o IMAP ele mantém uma mensagem no servidor. E se eu precisar enviar diversos e-mails automatizados, como por exemplo em uma mala direta, onde eu tenho um formulário padrão, um formato padrão, e eu desejo enviar a mesma mensagem para diversas pessoas. Então existem alguns serviços como SendGrid, ActiveCampaign ou resultados digitais que eles possibilitam que você faça este tipo de envio de e-mails. E ele vai utilizar aqui um servidor de e-mail dele, né? Então vai utilizar aqui um servidor de e-mail de terceiro. Quando você está enviando e-mail nesses casos, não é mais o teu provedor de e-mail que está enviando, mas sim uma terceira parte que vai estar enviando este e-mail. E como é que o destinatário, o servidor destinatário, vai saber que este e-mail está sendo enviado por alguém autorizado e não por um hacker? Então aqui ele vai aplicar diversas técnicas, como verificar a reputação de quem está enviando do remetente, verificar se aquele endereço IP do remetente não está em uma blacklist, verificar o cabeçalho do e-mail, o SPF, conteúdo, verificar o DKIM, verificar o DNS, verificar o DMARC, entre outras formas de verificação, para determinar se aquele e-mail ele deve ser mantido na caixa de entrada, deve ser classificado como spam, classificado como lixo ou então rejeitado. A reputação de um servidor de e-mail é uma pontuação que reflete a confiança que os provedores de e-mail, o destinatário, têm em relação aos e-mails enviados pelo remetente. Então ele vai dar uma nota
para o e-mail remetente. Se essa nota for muito baixa, o e-mail proveniente deste remetente, ele será então classificado como spam e ele verifica então ambos, tanto o servidor próprio de e-mail como aqueles terceiros confiáveis que foram autorizados a enviar e-mail por ele. Entre os diversos cálculos usados para determinar a nota de reputação de um remetente de e-mail, um dos mais importantes é verificar se ele está enviando mensagens para endereços que realmente existam. Então, imagine que você está enviando um e-mail para o endereço marcelob@gmail.com. Nossa ferramenta de verificação de e-mails confirma rapidamente se esse endereço é um endereço válido e está ativo. Então, isso aqui significa que este e-mail ele pode ser enviado sem problema algum, porque é um e-mail que existe. E isso ajuda a evitar bounce, que são rejeições por endereços inválidos, e melhora a reputação do remetente. Agora imagine outra situação. O usuário que se cadastrou no seu site digitou o e-mail incorretamente. Ele pegou e trocou as letras L pela letra O. Ao invés de escrever Marcelo B, ele colocou marcleob@gmail. Esse endereço ele não existe. E quando você tenta enviar um e-mail, ele será rejeitado. Isso gera um bounce e pode impactar negativamente sua reputação como remetente. O problema é que, mesmo sendo um remetente confiável, que não utiliza listas compradas ou práticas de spam, os servidores de e-mail destinatário não têm como saber que esse e-mail foi apenas um erro de digitação do usuário. E isso acaba resultando em uma penalização desnecessária para o remetente. Agora vamos analisar outro cenário. O endereço adriano@gmail.com, ele é um endereço válido, ele existe, porém a caixa do destinatário está cheia. Neste caso, o e-mail será rejeitado, pois não há espaço para receber novas mensagens. Apesar do endereço ser legítimo, essa rejeição também pode impactar negativamente a reputação do remetente. O e-mail bounce ocorre quando uma mensagem enviada não é entregue ao destinatário e ele retorna ao remetente com um erro. Quando o servidor tem a baixa reputação ou índice elevado de bounce, até mesmo e-mails enviados para destinatário válidos podem ser prejudicados. Esses e-mails que deveriam chegar na caixa de entrada acabam sendo redirecionados para a pasta de spam ou até mesmo para a lixeira. Isso significa que sua mensagem pode nunca ser vista pelo destinatário. Outro conceito importante para entender a infraestrutura de e-mail é IP. O IP é como um endereço digital de um dispositivo na internet para identificar onde ele está e permitir a comunicação entre computadores, celulares e outros dispositivos conectados. Por exemplo, nós temos aqui o endereço 201.240.35, que é o endereço do remetente do e-mail, e o 212.1.45.132 é o endereço IP do destinatário, do servidor destinatário de e-mail. Para enviar um e-mail, o hacker precisa de um servidor com endereço IP. No entanto, os provedores de e-mail monitoram padrões de envio suspeitos e podem identificar e bloquear esses IPs, impedindo que continuem enviando mensagens maliciosas. Neste caso, o endereço IP 190.2.45.134, ele foi incluído numa blacklist. Isso significa que qualquer e-mail proveniente deste endereço IP, ele será rejeitado ou colocado na lixeira do destinatário. Motivos comuns para um IP entrar em uma blacklist: envio de spam, então mensagens não solicitadas, alta taxa de reclamação, você manda um e-mail e o usuário reclassifica aquele e-mail como sendo um e-mail de spam, endereços de e-mail inválidos, quando aqueles e-mails não existem, isso daqui está relacionado com os bounces, servidor comprometido, quando algum hacker invade o servidor e começa a enviar e-mails maliciosos através deste
servidor com endereço IP. Falta de autenticação, então aqui conceitos de SPF, DKIM e DMARC que veremos logo a seguir. Conteúdo do e-mail suspeito ou com palavras-chave que são relacionadas a e-mails de spam. Taxa de envio repentina e alta, aquele endereço IP, a partir de um determinado momento, começou a mandar 30 mil, 50 mil e-mails em um dia, e antes ele não enviava nenhum e-mail. Então isso daqui também vai gerar um alerta para os destinatários de e-mail. E a reputação do domínio. Então, um domínio associado a um IP com histórico que tenha práticas de envio de spam, isso vai impactar negativamente na entregabilidade daqueles e-mails. Na prática, você pode ter um monitor de blacklist, onde você coloca o teu endereço de IP e ele vai verificar em diversos servidores de blacklist se aquele seu endereço está listado ou não está listado. Quando isso acontece, você tem acesso aos detalhes de como remover o teu endereço IP deste blacklist. O SPF significa Sender Policy Framework, e ele é um protocolo de autenticação de e-mail que ajuda a impedir que remetentes não autorizados, como spammers ou hackers, enviem e-mails em nome do seu domínio. E ele funciona da seguinte forma: o servidor de e-mail ele vai validar o SPF, então o remetente envia este e-mail e o validador vai verificar se este remetente ele é um remetente autorizado. Para isso, ele vai pesquisar num servidor de DNS o registro do SPF. Esse registro vai indicar quem pode estar enviando e-mails em nome do remetente. E a partir disso ele vai tomar uma decisão, se vai aceitar aquele e-mail ou se vai rejeitar aquele e-mail. O formato de um SPF nada mais é do que uma linha de texto que vai estar configurado lá dentro do DNS e ele tem este formato. Então ele fala aqui que é a versão SPF1. Quando ele tem essa parte include spf.google.com, isso aqui significa que qualquer servidor do Google que envia e-mail vai poder enviar e-mail em nome daquele determinado domínio. Ou então, eu posso especificar, por exemplo, endereços IPs. Então, aqui está especificado que o endereço IP 203.0.113.42, ele está autorizado a enviar e-mail em meu nome do meu domínio. E o "-all" aqui significa que somente os servidores que estão listados no SPF, neste registro, é que vão estar autorizados para envio de e-mails. Já o DKIM significa Domain Keys Identified Mail. É um método de autenticação de e-mail que permite ao destinatário verificar se a mensagem foi enviada por um remetente autorizado e não foi alterada durante o seu envio. Então, nós temos aqui o servidor de e-mail do remetente, ele assina o cabeçalho com uma chave privada e envia para o destinatário. O destinatário, por sua vez, vai acessar o DNS para pegar a chave pública. E, através dessa chave pública, ele vai validar a assinatura. Se a assinatura for válida, então ele aceita e coloca na caixa de entrada, ou então ele pode rejeitar ou colocar essa mensagem na caixa de spam, se porventura houver problemas com a verificação da assinatura da chave DKIM. Já o DMARC significa Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. Ele é um protocolo de autenticação de e-mail que permite aos proprietários de domínio especificar como os provedores de e-mail devem lidar com mensagens que falham na verificação do SPF e do DKIM. Ele também vai fornecer relatórios sobre tentativas de falsificação de e-mail. Então ele funciona da seguinte forma: o remetente enviou um e-mail, o destinatário vai verificar o SPF e vai verificar o DKIM. E verifica também quais são as políticas que estão dentro do DMARC.
Se existir uma política, então ele vai aplicar essa política e diariamente ele envia um relatório para o remetente falando qual o endereço de IP que tentou se conectar com o destinatário, quantos e-mails foram processados, e ele também aqui vai colocar o e-mail lá na parte de caixa de entrada ou rejeitar este e-mail. Na prática, a monitoria deste demarque, você coloca qual é o seu domínio, então, por exemplo, aqui easymailverification.com, e diariamente você vai receber relatórios dos destinatários, dos servidores de destinatário. E eles vão dar o quê? Quantos e-mails foram enviados para este endereço de este provedor. Então aqui 472, aqui para o Secure Service 5, para Microsoft 15. E aqui você consegue verificar se o DMARC e o SPF estão corretamente configurados. Outra parte importante aqui da monitoria do DMARC é que ele vai te trazer uma lista de endereços IPs que foram utilizados para o envio de e-mails. Então você também pode monitorar se esses endereços de IPs eles estão em um blacklist ou não, de tal maneira a aumentar a sua taxa de entregabilidade. E aqui ele também vai trazer por cada um desses endereços se o DMARC, o SPF e o DKIM estão configurados corretamente. Neste exemplo, nós temos aqui este endereço de IP 72.167.218.149. Note que ele tem um problema aqui com o DKIM. Então, aqui o administrador ele deve tomar alguma providência para verificar o que está acontecendo e fazer a correção de tal maneira que garanta que os e-mails não sejam classificados como spam ou colocados na caixa de lixeira. Outro critério para verificar se um e-mail ele é válido ou inválido, utilizado lá pelos destinatários, é dar uma nota. Então, eles chamam de e-mail scoring. O e-mail scoring é um processo de avaliação da qualidade de um e-mail com base em vários critérios que determinam a sua probabilidade de ser entregue com sucesso na caixa de entrada do destinatário e não na caixa de spam ou na lixeira. Então, ele funciona aqui como uma pontuação de crédito para e-mails, onde quanto maior a pontuação, melhor é a reputação e a conformidade do seu e-mail. O Easy Mail Verification ele dispõe de uma ferramenta para dar essa nota de e-mail scoring, onde ele vai verificar, por exemplo, o SPF está configurado corretamente, o DKIM, o DMARC, se ele colocou no cabeçalho um List and Subscribe Header, que é quando você envia mala direta, obrigatoriamente tem que ter este item para ele tratar o remetente como um remetente confiável, qual a idade desse domínio e diversos outros itens são avaliados. Por exemplo, este e-mail aqui ele teve uma nota de 75. Então aqui o usuário que está criando esses e-mails, ele deve de atentar para os itens que foram alertados aqui no e-mail scoring para melhorar o seu e-mail de tal maneira que garanta que este e-mail ele caia na caixa de entrada e não na caixa de spam. Cada servidor de envio de e-mail possui um IP associado que é essencial para determinar a reputação do remetente. Quando você começa a enviar e-mails de um novo IP, os provedores de e-mail ainda não confiam nesse IP, pois ele não possui histórico. E é aqui que entra o conceito de warm-up, ou aquecimento de IP. O warm-up de IP é um processo estratégico para construir a reputação do IP com os provedores de e-mail. Ele consiste no envio gradual de e-mails para uma lista de destinatários pré-estabelecida. Durante o warm-up, essas contas realizam ações importantes nos e-mails recebidos, marcando como lido, movendo para a caixa de entrada, respondendo este e-mail, encaminhando para um terceiro este e-mail, e essas interações sinalizam para os provedores que os seus e-mails são válidos e confiáveis. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica sobre e-mails e entregabilidade. Para saber mais, acesse nosso site em www.easymailverification.com
E a qualquer momento entre em contato conosco pelo e-mail info@easymailverification.com. Até a próxima!